cerzeta, pelos vistos, é um dos nomes para esta espécie que hoje vamos conversar, mas não é só para esta espécie. A espécie da conversa anterior, pelos vistos, também dá pelo mesmo nome comum. Gonçalo, olá, tudo bem? Olá a todos os que nos ouvem. O que é que dizes desta coincidência tremenda de apanhar as duas espécies diferentes com o mesmo nome comum? Olá, Zé. Viva. Pois, de facto, não sei, é uma grande coincidência de haver duas espécies que têm como nome comum cerzeta e eu apanho-as consecutivamente, porque tanto a Narceja galega como o merganse de popa têm outros nomes vernáculos e um deles é a cerzeta. Sendo que no caso da Narceja galega, esse nome está referido no livro Aves de Portugal, de que eu sou coautor. Já no caso do merganse, ele aparece referido no livro Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, da autoria do João Reis Júnior, publicado em 1931. Nós não devemos esquecer que muitos nomes são de cariz regional e, portanto, alguns destes nomes podiam ser regionalismos, ou seja, o facto deste nome existir para duas espécies diferentes não quer dizer que fosse na mesma região, podia não ser. Uhum. E por acaso não sabes qual é que seria a origem desse nome, não? Não fui investigar, mas, por exemplo, no caso dos mergances em Espanha, eles chamam-se serretas. Serretas por ter assim desculpa, o bico com uma serrilha, como se fossem dentes de serra, e Com daí que se dentes. chamem serretas, e eu não sei se cerzeta não será uma corruptela de serreta, mas isto sou eu a conjecturar, não sei se é o caso. Uhum. Pois estás a referir precisamente uma das características interessantes desta espécie, não é? Que é esse bico com serrilha, não é? Que lhe dá um bocado o nome também, não é? Exato. Aliás, sabes para que é que serve essa serrilha, não sabes? Sei, sei. E a serrilha e a ponta do bico também assim Exa- meio Exato. em bico, não é? É para segurar o peixe, porque o peixe, como se sabe, tem a pele que é coberta de escamas, é muito escorregadia e, portanto, tem que haver uma forma de segurar o peixe sem ele escorregar. Aliás, há outra espécie que se alimenta de peixe e que também tem assim uns espinhos, mas não é no bico, é nas patas, que é a águia pesqueira. A parte inferior dos dedos da águia pesqueira também tem assim uns espinhos, precisamente para ajudar a segurar o peixe e ele não escorregar depois dela o capturar nas garras. Portanto, isto são tudo adaptações ao tipo de alimentação. Esta espécie é um pato, não é? Assim, muito É sui um pato, generis, porque tem um aspecto muito pouco convencional para pato, mas é é um um, pato. E mesmo o é tipo de um alimentação anatídeo, também não é muito sim. convencional para pato, não é? Não, isto é um anatídeo, efetivamente, não é? Da família Anatidae e até da subfamília Anatinae. Só que depois, dentro da subfamília Anatini, há uma série de. Portanto, depois há uma divisão abaixo que são as tribos. E dentro há várias tribos, e uma das tribos é a tribo Mergini. Mergini, e a tribo Mergini inclui uma série de patos que mergulham, que tem os mergansos, mas tem também outros, tem por exemplo, os patos de olho dourado e tem os patos pretos ou negrolas e tem os eiders. Portanto, isto faz parte de um grupo de aves que mergulham. Agora, hum, obviamente que depois eles diferenciam-se de outros patos precisamente por este formato do bico, pelo formato e pelas características, mas não deixa de ser um pato, é um pato com algumas adaptações, mas é um pato. Uhum. É um pato punk, com aquele Um penteado bocado. assim. Mas curiosamente, embora ele seja um pato e o Linneu foi quem lhe deu o nome, e quando o Linneu lhe dá o nome, o Linneu meteu os patos quase todos no género Anas. Até os gansos ele meteu, porque o ganso bravo era Anas Anser, depois é que passa para Anser Anser. Mas o merganse de popa, o Linneu percebeu logo que era diferente e por causa disso criou logo, em 1758, que é na 10ª edição do Sistema Natura, ele criou o género Mergus e mete logo o nome Mergus serrator. Portanto, o merganse de popa ainda hoje mantém o protónimo original do Linneu. O Linneu percebeu que este pato era um pato diferente dos outros patos e que tinha que ir para um género diferente. Vê lá. Uhum. E é um pato com uma distribuição basicamente holártica, não é?
Essencialmente, sim. Portanto, ele nidifica nas chamadas regiões boreais. É o Holártico, quer dizer que dá a volta ao Ártico, é o que isto quer dizer, porque no fundo apanha a região neártica, que é a América do Norte, e a região paleártica, que é a Europa e a maior parte da Ásia. Resumindo, a distribuição deles apanha o norte da Europa, como nidificantes, portanto, desde a Escócia, passando pelos países nórdicos, estendendo-se pela Rússia fora, e entrando até em alguns países da Ásia Central. Depois vai até ao extremo leste da Rússia, continua pelo Alasca, Canadá, Groenlândia e Islândia. Nos Estados Unidos quase não nidifica, só mesmo no extremo norte, junto à região dos Grandes Lagos. Portanto, ele nidifica essencialmente no Canadá, e eu estou a dizer nos Estados Unidos na parte dos Lower 48, portanto, dos 48 estados contíguos, porque nidifica no Alasca, como eu já referi. E depois migra para latitudes temperadas, que no caso da América vai para as costas dos Estados Unidos e até do México e de algumas zonas do Caribe, e no caso da Europa descem até latitudes temperadas, portanto invernam pelas costas europeias, também no Mediterrâneo, no Mar Negro, no Mar Cáspio, e depois mais na Ásia, nas costas da China e do Japão e da Coreia. Mas também nidifica na Europa. Na Europa nidifica naquela zona que eu disse há pouco, portanto Escócia, países nórdicos e Islândia. E pontualmente na zona ali um bocadinho mais para sul, como por exemplo na Polónia e nos países bálticos e na Dinamarca, mas aí em números muitíssimo mais reduzidos. Portanto, o grosso da população nidificante está mesmo lá para cima. Ou seja, na Europa, os países que têm assim uma população expressiva, e expressiva estou a dizer que com vários milhares de casais, ou dezenas de milhares, são a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Rússia, e depois, já na ordem dos poucos milhares, temos a Dinamarca, a Islândia, a Groenlândia, que aqui é também contabilizada como uma região à parte, e o Reino Unido. O Reino Unido mais da parte da Escócia. Depois há uns países um bocadinho mais a sul, mas têm populações muito marginais que não têm muita expressão. Quando se olha para o mapa da distribuição, eh, portanto, essas zonas de nidificação são mais ou menos assim uma mancha mais ou menos contínua, mas depois as zonas de invernada são relativamente dispersas e quase sempre junto à costa. Sim, isto acontece com muitos patos, e não é só com patos, com outras aves aquáticas que vão nidificar em latitudes elevadas e que muitas vezes nidificam em zonas de água doce, portanto, lagos interiores. Só que esses lagos interiores em latitudes elevadas, no inverno, congelam. E, portanto, as aves que nidificam em zonas que congelam no inverno têm duas opções. Ou migram muito para sul, para zonas onde já não haja esse problema, se quiserem continuar a frequentar águas interiores, ou então vão para a costa, porque as águas da costa normalmente não congelam com tanta facilidade. Quer dizer, podem congelar se formos para as latitudes do Ártico, mas à latitude de 60 graus, por exemplo, os lagos congelam, ou até 50 graus, os lagos congelam, mas o oceano não. E, portanto, muitas aves desenvolveram esta estratégia de migrar para a costa, até porque, repara, as águas interiores, em muitos casos, são artificiais, não existiam no passado. E, portanto, as aves desenvolveram as suas estratégias migradoras numa altura em que a forma de sobreviver era ir para a costa. Embora algumas aves depois se tenham adaptado a sobreviver em águas interiores durante o inverno, mas os merganses de polpa são muito, muito costeiros no inverno e, portanto, eles mantêm essa estratégia e por isso é que nós os encontramos em estuários ou em baías ou até em mar aberto. E pelos vistos também não se afasta muito, 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 ou seja, não faz aquelas migrações de longa distância do hemisfério norte para o hemisfério sul, fica-se aqui no caso da Europa, fica-se aqui quase todos os países mais acima, portanto quase que até é Sim, sim. estranho vê-la aparecer aqui em Portugal. Fica nas chamadas latitudes temperadas. É curioso porque no continente americano, como eu disse há pouco, os migradores descem muito mais, descem ao México e descem ao Caribe, à Península do Yucatão, à zona de Cuba, das Bahamas, portanto estamos a falar de latitudes de 20 graus norte ou menos. Na Europa não descem tanto. Na Europa, Portugal, embora faça parte da zona normal de invernada, está, digamos assim, no limite sul.
a principal zona de invernada fica em latitudes mais elevadas. Eles mantêm-se, por exemplo, a Noruega, só para vermos, a Noruega tem 10.000 a 30.000 casais nidificantes, mas depois a população invernante é da mesma ordem de grandeza, embora aqui seja medida em indivíduos, 10.000 a 30.000 indivíduos. Portanto, há muitos que ficam lá em cima, e na Islândia ficam 5.000 a 15.000. Portanto, eles deslocam-se para a costa e, sendo assim, não têm que migrar muito para sul. No Reino Unido também invernam imensos, mais de 10.000, e na Península Ibérica invernam umas escassas centenas, tanto em Portugal como em Espanha. Porquê? Porque nós estamos lá, está no limite sul da zona de invernada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a maioria da população fica em latitudes mais elevadas. Há alguns indivíduos que descem até ao nosso país, mas já são pouquinhos. Isto acontece com outros patos. Nós já anteriormente falámos de outros patos que uns são acidentais, outros são regulares, mas que têm em Portugal o limite sul da sua zona de invernada, em Portugal ou no norte de Espanha. Portanto, a nossa população invernante é pequena, e é pequena por ser uma população marginal, é essencialmente isso. Porque se nós formos a países como o Reino Unido, que eu já falei, ou a Dinamarca, ou os Países Baixos, por aí fora, vamos encontrar lá bandos de centenas ou de milhares, que eles são muito frequentes nessas latitudes. Mas, segundo me consta, na altura de acasalamento, eles não são assim tão gregários quanto isso, já Não, gostam. não, não, de maneira nenhuma. Eu estava a falar destes bandos para a parte da invernada. Ok, ok. Isso acontece com muitas aves, seja natídeos, seja limícolas, seja até passariformes, que durante a época dos ninhos são territoriais e durante a invernada são gregários. Isto tem várias vantagens, porque sendo territoriais durante a época de nidificação conseguem assegurar um parceiro e um território mais ou menos em exclusividade, mas por outro lado, na época de invernada, juntam-se em bandos porque isso facilita na busca de alimento e no alerta contra predadores. Isto não é assim com todas as espécies. Há espécies que nidificam coletivamente, e nesse caso dizemos que são coloniais, e também há espécies que passam o inverno solitariamente porque são territoriais durante todo o ano. Mas em muitas espécies, como é o caso do merganse de popa, são territoriais na altura da nidificação e são gregários na altura da invernada. E é na altura da invernada, então, como eu dizia, que podemos encontrar grandes bandos nas costas europeias. Aqui não tão grandes quanto isso. Apesar disso, se não me engano, a primeira vez que tu viste esta espécie cá em Portugal foi precisamente aqui no estuário do Sado, que ainda continua a ser um sítio importante para a espécie, não é verdade? Exatamente. Foi no dia 2 de dezembro de 1989. Eu, nesse dia, desafiei o meu tio. O meu tio, eu recordo, foi quem me meteu nisto das aves. E eu, embora aqui já, nesta altura, já tivesse a fazer muitas expedições por minha conta, eu ainda fazia saídas com o meu tio. E nesta ocasião desafiei para ir dar uma volta ao estuário do Sado, que desde que eu conheci o Sado sempre foi uma zona que eu achei que tinha um potencial muito grande, e durante 2 ou 3 anos eu visitei o Sado com bastante regularidade. Depois deixei de o fazer tanto porque, entre outros motivos, começou a haver muitos problemas de acesso com cada vez mais zonas fechadas, e portanto a zona passou a ser um bocadinho mais difícil de explorar do que era em 1990. Mas neste dia eu então desafiei o meu tio, fomos até ao estuário do Sado, nomeadamente à zona do Zambujal e à herdade do Pinheiro, e nesse dia tive nada menos do que 3 espécies novas. Portanto, tive um merganse de popa e mais 2 que havemos de falar nas próximas conversas. E então, de facto, foi nesse dia que vi um merganse de popa. Passado 15 dias, voltei ao estuário e vi 3, mas algumas semanas mais tarde fui com o Colmur percorrer o estuário, e nesse dia contámos 160, que é um número relativamente elevado, embora não seja recorde. Para contextualizar estas observações, é importante referir que o estuário do Sado, historicamente e atualmente, é o local mais importante em Portugal para a invernada desta espécie. Mas a grande distância, eu diria que tem talvez 90% da população invernante em Portugal. Mais coisa, menos coisa. E os outros 10% por onde é que se distribuem? Os outros 10% estão dispersos por outras zonas úmidas costeiras, mas em quantidades muitíssimo mais reduzidas. Aparecem às vezes alguns no estuário do Tejo,
aparecem, por exemplo, no Esteiro do Montijo, aparecem em zonas costeiras do Algarve, aparecem às vezes em frente à costa do Estoril, estuário do Mira, estuário do Cávado, Lagoa da Albufeira, mas normalmente um, dois, três, portanto são indivíduos isolados ou pequenos bandos que estão dispersos pela costa. E noutros pontos da costa também. Mas vale a pena referir aqui o seguinte, para além do estuário do Sado, que eu já voltarei a seguir, há outra zona úmida que historicamente foi importante para a espécie, embora não tanto como o estuário do Sado, mas que era sem dúvida o segundo local mais importante do país para a invernada desta espécie, que é um estuário razoavelmente importante, mas que raramente é falado entre os observadores. E raramente é falado por ser um bocado distante e não haver lá observadores regulares. Estou a referir-me ao estuário do Rio Minho, que fica no extremo noroeste do país, em frente a Caminha, no distrito de Viana do Castelo. Ora, ao estuário do Rio Minha, quando começaram a ser feitas contagens de aves aquáticas invernantes em Portugal, o estuário do Rio Minho destacou-se como sendo um local razoavelmente importante para a espécie, com contagens da ordem dos 30 ou 40 indivíduos, o que era razoável. E se formos ao eBird pesquisar, encontramos para essas datas observações dessa ordem de grandeza, com 20, 30, 40 indivíduos. Depois, ao longo dos anos seguintes, por razões que eu não sei explicar muito bem, o estuário do Minho deixou de albergar mergances de polpa. Aliás, acontecia o mesmo com os arres negrinha. Os arres negrinha, há 40 anos, o estuário do Minho tinha qualquer coisa como bandos de 300 ou 400 e hoje não tem praticamente nenhum. Portanto, terá havido ali alguma alteração no estuário do Minho. Hoje em dia nós vamos procurar e as observações que aparecem é de um indivíduo ou dois e nem sequer é todos os anos. Portanto, o estuário do Minho já foi importante para a espécie e deixou de ser. O estuário do Sado continua a ser o local mais importante. É curioso porque na maioria das outras aves aquáticas elas estão distribuídas por mais zonas. Eu aqui há uns anos tive uma conversa sobre este assunto com o Vítor Encarnação, que foi um observador e funcionário do ICNF que foi responsável durante muitos anos pela Central Nacional de Anilhagem. Ele agora já está aposentado e ele, em conversa, ele deu uma interpretação dele para o facto dos mergances de polpa estarem tão concentrados no estuário do Sado. Isto nunca foi investigado a fundo, mas eu acho que a explicação faz algum sentido. E a explicação é a seguinte: como eles se alimentam de peixe e eles mergulham para apanhar o peixe, eles têm que conseguir ver alguma coisa debaixo d'água. E as águas do Sado são relativamente mais transparentes que as dos outros estuários por causa do estuário ser muito arenoso. Há outros estuários, como é o caso do Tejo, que são muito mais lamacentos. E isso torna as águas mais turvas. Depois a isto ainda teremos que somar outros fatores, como a poluição das águas, etc. Eu acho que o Rio Sado, apesar de tudo, vem de uma zona com menos indústria, quando vem do Alentejo, e talvez tenha menos poluição. Não sei se esta será a única explicação, mas achei interessante e por isso é que partilhei aqui esta ideia de que o facto de ter um substrato arenoso pode tornar as águas mais propícias para a pesca por baixo, portanto, debaixo d'água, não é? A verdade é que o estuário do Sado continua a atrair muitos mergances de polpa, o número vai variando, mas ao longo dos anos foram sendo publicadas observações, quer nas contagens de aves aquáticas, quer noutras observações a vulso, e o recorde que se conhece foi em janeiro de 1993, quando foram contados em Portugal 358 indivíduos. Isto foi a nível nacional. Não estariam todos no estuário do Sado, mas estaria a maioria. Portanto, infelizmente, nos últimos anos não têm sido publicadas contagens de aves aquáticas, portanto eu não sei como é que está a população. Mas não há dúvida que o Sado continua a concentrar a maioria. Agora, eu não sei quantos invernam, porque quando nós vamos ao eBird, por exemplo, que é uma plataforma de registro de observações online, há muitas observações no estuário do Sado, muitas, centenas delas, mas são todas de quantidades muito pequenas. De 1, 2, 5, 10, às vezes mais, mas há poucas observações acima de 20 indivíduos. Aparece uma ou outra com 50 ou com 70. E porquê? Porque
A maioria dos observadores que usa o eBird normalmente não está a fazer censos abrangentes de aves. Pode fazer pontualmente, mas normalmente quer é ver muitas espécies e, portanto, desde que veja um ou dois ou três, isso já é o suficiente para meter na lista, não há uma preocupação de estar a contabilizar todos os indivíduos. E esta espécie é uma espécie difícil de censar, porque, ao contrário de outras, não se concentra num sítio só do estuário. Os merganses estão muito espalhados pelo estuário. E, portanto, para contar os merganses seria necessário fazer uma prospecção dirigida. Portanto, as informações do eBird só refletem um bocadinho, de forma muito parcial, a realidade do estuário. Que eu acho que o estuário é capaz de... E o facto, também já referiste logo no início, de que o estuário do Sado cada vez está mais fechado o acesso ao estuário do Sado, é quase tudo, são quase tudo propriedades privadas vedadas, e também não é fácil, digamos, fazer observação por Não, ali. não. Portanto, isto teria que ser feito uma contagem, um censo dirigido, provavelmente de barco, em que se percorresse o estuário especificamente para contar esta espécie e talvez mais uma ou duas espécies que estivessem espalhadas pelo estuário. Eu não sei se as contagens de aves aquáticas invernantes fazem um censo completo desta espécie. De qualquer forma, o que eu posso dizer é que, tanto em Portugal como em Espanha, como no resto da Europa, há uma tendência de declínio. E, portanto, é provável que a população invernante em Portugal esteja a diminuir. Eu digo provável porque eu não tenho números atualizados, porque eles não estão disponíveis. Eu gostaria que estivessem. Eu tenho insistido junto do ICNIF, que é quem faz as compilações de contagens de aves aquáticas, a perguntar quando é que são disponibilizadas as contagens, mas até agora não consegui ter assim respostas muito precisas, nomeadamente em termos de datas. Portanto, vamos apenas tentando construir aqui o historial com base nas informações que estão disponíveis, que são sempre um bocadinho escassas. De De qualquer facto, ela forma, tem estatuto enquanto invernante, não como nidificante, obviamente, mas enquanto invernante, ela tem cá estatuto de em perigo, não é? sim, mas esse estatuto merece-me aqui alguns comentários e eu vou tentar ser sucinto porque muito haveria mesmo a dizer. Ela está em perigo, mas tem um asterisco. E o asterisco significa que baixou uma categoria na adaptação à escala regional. O que é que isto quer dizer? Quando se fazem categorias para livros vermelhos ou para listas vermelhas, quando é à escala global, portanto para o mundo todo, há um determinado conjunto de critérios. Quando se faz uma adaptação à escala regional, ou seja, quando estamos a fazer para a Europa ou para um país ou para uma região, normalmente é feita a avaliação de acordo com os critérios, mas depois pode ser feita uma correção descendo uma categoria se se considerar que as condições poderão não se degradar tendo em conta o que se passa no estrangeiro. Ora, o que é que acontece? O Merganse de Popa, em 2005, que é no anterior livro vermelho, já estava com a classificação em perigo. E nesse caso também, já nessa altura, se considerava que a população invernante era extremamente reduzida, inferior a 250 indivíduos. E isso, de acordo com os critérios, é suficiente para colocar na categoria CR, criticamente em perigo. No entanto, nesse livro vermelho, foi feita uma redução de categoria na adaptação à escala regional e desceu para em perigo, por se considerar que as condições não se estão a deteriorar nem dentro nem fora da região. Porque, efetivamente, nessa altura, sabe-se que na Europa eles estavam a aumentar. Nos anos 80 e 90 aumentaram bastante, quer na Europa, quer em Espanha, como invernantes. Atualmente a situação é diferente. Está a diminuir na Europa. Aliás, na Europa, a IUCN e a BirdLife já colocaram na categoria NT, por considerar que está a diminuir, e está a diminuir a população invernante em Espanha. E, portanto, se as condições lá fora se estão a deteriorar e se em Portugal também se está a diminuir e a população é inferior a 250 indivíduos, à luz dos critérios, na minha perspectiva, não devia ser feita esta adaptação à escala regional e a categoria devia ser CR. Isto de acordo com a aplicação dos critérios. Mas eu já disse anteriormente em relação a outras espécies, considero que este tipo de avaliações de populações invernantes marginais são extremamente enganadoras, porque são realmente populações marginais que têm pouco significado num contexto global. Deixo também uma nota para dizer que em Espanha não há categoria de avaliação porque a espécie não foi avaliada no livro vermelho de 2021. Por isso é que no site da lista vermelha aparece lá
um quadradinho em branco, porque de facto não tem categoria em Espanha, não sei porquê, porque eles avaliaram outras espécies invernantes, mas em Espanha, por qualquer razão, não avaliaram o merganse de polvo, apesar de haver umas centenas de aves a invernar, sobretudo na Galiza, nas Astúrias e em algumas zonas úmidas do Mediterrâneo. Uhum. Esta espécie também faz aquelas danças de acasalamento, como muitos outros deste estilo fazem. Olha, eu por acaso não tive a ler muito sobre a parada nupcial da espécie, mas imagino que tenha algum tipo de ritual É uma coisa para que eu se... sempre achei uma certa curiosidade em relação a estas espécies, é o facto de, em geral, elas fazerem esse tipo de danças muito interessantes. Pois, é possível que sim, eu confesso que não cheguei a ler muito sobre essa parte, mas assim, numa olhadela rápida no Birds of the World, efetivamente a parte da exibição para o acasalamento envolve vários machos e uma fêmea. Portanto, aparentemente não será só um casal. O que não me surpreende porque acontece com vários patos, eles às vezes serem um bocadinho dados à promiscuidade e, portanto, pode haver aqui alguma tentativa de andar aqui a saltitar de uns casais para os outros. Mas digo isto sem ter estado a ler em detalhe como é que depois se passa, como é que se processa o ritual. Mas pode haver aqui alguns comportamentos agressivos entre machos também. Mas, por outro lado, os machos podem fazer a parada de forma sincronizada a nadar para seduzir a fêmea. Portanto, há aqui uma série de aspectos, obviamente, que estão descritos no Birds of the World também. Olha, não sei muito bem qual é a origem desta curiosidade que eu encontrei sobre esta espécie quando estava a preparar a nossa conversa. Aparentemente, este é o pato que tem o recorde de ser o mais rápido a voar. Sabias dessa? Não sabia, já os vi em voo e eles realmente são muito rápidos a voar. Qual é que é a velocidade já agora? Aparentemente, eles dizem que, perseguido por um avião com uma velocidade de 129 km por hora, portanto, relativo ao vento, com vento, portanto, por trás, ou seja, a velocidade em relação ao chão seria na ordem dos 160 km por hora. Epá, isso realmente já é um speed bastante grande. Não rivaliza com o Falcão Peregrino, mas olha que é capaz de estar no pódio. Hein? Eu, por acaso, Para pato, eu diria que para é qualquer pato é coisa de bastante bom. extraordinário. Eu já os vi realmente a voar aí à superfície do estuário do Sado e eles voam muito depressa, mas quando nós estamos só a observar, E não... normalmente assim rasinho a água, não é? sim, 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 Razinho, e Dá não a temos sensação que vão uma grande aproveitar noção efeito sol na, da na- velocidade, mas realmente é curioso, sim. E, e eles, já agora, referir também que eles se alimentam essencialmente de peixes, embora também possam apanhar crustáceos, e eles detectam os peixes enquanto estão a nadar, mas nadam com a cabeça submersa. Portanto, metem só a cabeça dentro d'água para procurar os peixinhos. E uma vez localizada a dessa presa, então é que depressa. eles mergulham e perseguem e capturam a presa debaixo d'água. Chamam-lhe snorkeling. Exato, é um bocado assim, é um bocado assim. Outra curiosidade também que eu achei engraçada sobre esta espécie é que tem um metabolismo relativamente elevado, se calhar daí a razão também de bater as asas tão depressa e não sei quantos mais, e que necessitam de comer 15 a 20 peixes por dia, o que requer cerca de 250 a 300 mergulhos por dia. Ora, 250 a 300 mergulhos por dia para tirar 15 a 20 peixes por dia, isto tem uma taxa de sucesso muito baixa. É para aí 10%, sim, qualquer coisa, tem que estar sempre a mergulhar. Eu, de facto, já os vi em atividade de pesca e eles estão sempre ali a mergulhar. Já agora, uma última informação que eu posso dar também é que, neste caso, ao contrário do que acontece com outras espécies, nós não sabemos de onde é que vêm as aves que invernam em Portugal. Porque, quer em Portugal, quer em Espanha, não há registros de recapturas de aves anilhadas no estrangeiro. Talvez por eles nidificarem em zonas remotas lá da tundra ou por serem aves difíceis de apanhar, não há recapturas, portanto não sabemos de onde é que eles são originários, e ainda por cima, como a espécie é monotípica, não tem subespécies, não há forma de distinguir uns dos outros, podemos apenas conjecturar que
que sejam oriundos da Escandinávia ou da Finlândia ou da Rússia, mas também podem vir da Islândia, também podem vir do Reino Unido, portanto não sabemos a origem dos invernantes, talvez um dia com estas técnicas modernas de marcação de GPS e afins se venha a descobrir. Sim, é um pato, um bicho que até tem calibre suficiente para para se poder adaptar um Sem dispositivo dúvida, desse género. sem dúvida. Gonçalo, muito obrigado. Hoje ficamos por aqui. Obrigado, obrigado, Zé. Voltaremos em Então, breve para mais uma espécie do estuário do Sado. ok. Até à breve, então. Até breve.